Então, vamos para a terceira aula aí do nosso segundo semestre do Átomo ao Arcanjo, tá bem? Eu vou começar a compartilhar com vocês. Como a minha internet está falhando, eu vou colocar aqui, eu vou tirar meu vídeo, tá? Se ela parar de falhar, eu volto com a minha fucinha. Mas como a minha fucinha não é importante, importante é o conteúdo, vamos embora. Bora lá. Tá em modo apresentação aí para vocês? Sim, não? Sim, Ótimo. tá. Deixa eu diminuir aqui os nossos rostinhos. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de alguns temas importantes. Evolução da alma, tá bom? Tabela periódica. Vamos falar um pouquinho do espírito grupo. Vamos falar o que fala a tese, tá? Do espírito grupo. Lembrando que é uma tese, tá bem? Primórdios da vida, suprimentos da vida e o caminho evolutivo do princípio espiritual. Então, para que a gente inicie aí, a gente se recorde, a gente vai começar com a questão 607 do Livro dos Espíritos, aonde ela fala o seguinte para nós: acreditar que Deus haja feito, seja o que for. Alguém está com o microfone ligado? Desliga, por favor, pessoal. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Então a gente já começa aí com esse questionamento, né, dentro de nós. Porque às vezes a gente ouve muitas pessoas falando que a vida é uma só, né? E que nós temos que aproveitá-la ao máximo possível. Então, aí nos faz revisitar os nossos valores e os nossos conceitos e entender que Deus não criaria a humanidade, não criaria o universo para que houvesse uma única oportunidade, né, de nós evoluirmos. E aí a gente traz aqui o famoso, a nossa famosa, o nosso famoso fluxograma, para a gente poder revisitar esse carinha novamente. Falamos na primeira aula do átomo arcanjo, falamos a semana passada também, tá? E aí a gente vai trazer aqui falando o seguinte: então, para a gente lembrar, Deus, né? Causa primeira de todas as coisas, o fluido cósmico universal, que aonde aí ele é distribuído pela matéria bruta, pelo fluido vital, e traz para nós aí o princípio inteligente, matéria sutil, e esse princípio inteligente, ele vai se modificando, como a gente vem falando, né? Até que temos um princípio de perispírito, e do fluido vital a gente traz aí essa matéria com fluido vital. Lembrem-se, matéria com fluido vital, tá? Porque mais para frente da aula aí nós vamos entender o que é essa matéria com fluido vital. Aí, na sequência, a gente faz, né, nesse fluxograma, a gente entende que do princípio inteligente temos aí, né, a extração do espírito e do perispírito, lembrando que tudo isso são as nossas melhores versões, né? Lembra que a gente falou nas duas aulas passadas. E quando a gente já tem, né, o perispírito formado, nós temos aí o ser humano. Então, a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje dessa parte, né, do ser humano, como é que a gente chega até virarmos aí seres humanos, né, com raciocínio contínuo, quando a gente adquire aí a epífise, né? Então, quando a gente se individualiza. Então, a gente vai falar um pouquinho disso
hoje, tá bem? Então, aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: o homem, né? O homem teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então a gente começa, né, a pensar: será que a gente já foi? Será que estamos inferiores ou já fomos mais inferiores? O que que nos traz aqui, né? Em seguida ao animal surge o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência, para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Ou seja, nós começamos lá, né? Lá do átomo, como falamos nas duas aulas passadas. E o objetivo de Deus para com nós é para que a gente chegue, né, a anjos, né, a espíritos, se possível aí, a espíritos crísticos, tá bem? Então, a ideia de Deus para nós é que a gente evolua cada vez mais. E aí, quando a gente fala do homem, a gente traz aqui um pouquinho da história da criação do planeta Terra, né? A gente está falando aqui, a gente vai falar das eras geológicas agora, tá? Então a gente vai falar agora da Arquezoica. E a era Arquezoica, ela é há 4 bilhões e meio de anos atrás, tá? De anos-luz atrás. E aí, o que que traz esses 4 bilhões e meios de anos, né? Quando Deus falou assim, vamos pegar um pedacinho do Sol lá e transformar na Terra, né? Aí, quando ele pegou há 4 bilhões e meio de anos atrás, surgiu aí. Como que surgiu a Terra? Então, primeiro foi a formação da crosta, dessa crosta terrestre que nos envolve, né? Então, a Terra, ela conserva esses traços, né, muito evidentes da sua formação. Então, quando surgiu o planeta Terra, nós tivemos aí essa primeira fase, né? E essas eras arqueológicas, quando Kardec fala na Gênese, né? Essas divisões, elas foram pautadas no século XIX, né? Essa distribuição, esse entendimento. E aí chegou a 4 bilhões e meio de anos atrás a formação da crosta. Posteriormente, depois de alguns, né, de alguns bilhões de anos que houve essa formação da crosta, houve a era geológica chamada Proterozoica. Então, ela é dividida de 2 milhões e meio até 500 milhões de anos atrás. Quando a gente fala da era proterozoica, nós estamos falando das primeiras formas de vida unicelulares, né? Que aí a gente está falando do quê? A gente está falando dos vírus, né? A gente está falando das bactérias, nós estamos falando aí desses bacilos que para que a Terra desenvolvesse. Então, tudo isso são condições que Deus, né, nos trouxe para que a gente estivesse hoje no planeta que nós estamos, tá? Então, quando a gente fala dessas eras geológicas, desse período geológico, né, que a ciência chama aí de geologia, a gente vai seguindo para essas outras principais divisões. Então, o que acontece depois da proterozoica, né? A gente vem para a paleozoica. Então, a paleozoica, ela faz o quê? Isso tudo na criação da Terra até hoje, tá, pessoal? De 550 milhões a 250 milhões de anos, que é onde é criado aí, né, os primeiros insetos. Então, a Terra, ela vai se desenvolvendo, ela vai se movimentando, e aí cria-se a crosta. Na sequência, né, depois de alguns milhões de anos, vem as primeiras formas de vida, e o planeta vai se alimentando, e aí
cria-se, né, gera-se os primeiros insetos e répteis, e aí vem para uma outra era, que é a Mesozoica, que é de 250 milhões de anos atrás a 60 milhões de anos, tá? Que aí vai surgindo a parte dos mamíferos, que aí a gente fala aí do desenvolvimento das plantas e das flores. Então, a gente já começa a entender como que funcionou o surgimento, até que chegue o surgimento do homem, né? Então, como é que funciona o desenvolvimento do planeta Terra e automaticamente como todos nós somos participantes de tudo isso, tá? Quando a gente fala dos mamíferos, nós temos aqui a era geológica que chama-se Cenozoica, e ela é dividida em dois períodos, tá? Nós temos o período terciário, que são de 60 milhões de anos a 1 milhão de anos atrás, que aí surge, né, o surgimento dos primatas, e a segunda parte, que é o segundo período chamado de era quaternária, do período quaternário, que é 1 milhão de anos atrás, com o surgimento do homem. Então, por que que a gente trouxe aqui esses períodos, né? Da geologia, para a gente poder começar a entender como que se dá o desenvolvimento da Terra. Então, que nada do que foi feito aqui, nada do que foi criado aqui foi sem planejamento, né? Tudo que foi criado nesse planeta, tudo, teve um planejamento, tá bem? E aí a gente traz aí para a gente começar a entender como estamos aqui no dia de hoje. Então, entre a era arquezoica, a última, né, que foi o período onde há o surgimento do homem, nós tivemos aí 3 bilhões, né, 3,5 milhões de anos de diferença. Olha quanto tempo nós precisamos nos desenvolvermos. Olha quanto tempo que a Terra precisou se alimentar de condições satisfatórias para que nós estivéssemos aqui hoje como espíritos com raciocínio contínuo e tendo a oportunidade de reencarnarmos por diversas vezes. Então, olha o planejamento de Deus para com todos os indivíduos que habitam nesse planeta, né? E às vezes a gente fica pensando e reclamando da vida, falando que as coisas são difíceis, quando na realidade a gente traz aí esse período geológico aonde nós até chegarmos ao raciocínio contínuo, né, que é quando é o surgimento do homem, houveram aí 3,5 milhões de anos. Então, é muita coisa, né, para nós chegarmos hoje e falarmos assim: eu vou desistir, né, porque tem muita coisa pela frente. Ainda nós precisamos nos desenvolver muito mais, mas é claro que temos toda uma estrutura. Então, Deus nos trouxe toda essa estrutura, né? E com o auxílio aí, né? Com a cocriação de Jesus e sua equipe de angélicos, aconteceu todo esse processo dentro da Terra até surgir o homem. Então aí a gente traz aí, né, de forma metafórica, na simbologia, digamos que a gente traga esses 4,5 bilhões de anos aí até chegar ao homem, a gente faz uma divisão aqui de um dia, um único dia que tem 24 horas, tá bem? Quando a gente traz essa criação do planeta Terra em 24 horas, se nós formos olhar a figura aqui, o homem, aqui ó, o Homo sapiens, ele foi criado há 30 segundos.
Então, o Homo sapiens, o homem, ele é, né, ele surge a 30 segundos ao término dessas 24 horas do dia. Então, precisou-se aí, né, na simbologia, todo um dia inteirinho, para que surgisse, né, para que a gente chegasse aí nesse ponto de estarmos com o raciocínio contínuo, 30 segundos antes de encerrar as 24 horas do dia, tá? Então, é importante aí como a gente vê a preocupação de Deus, a preocupação de Jesus em colocar, a humanidade, o homem, num ambiente satisfatório, né, num ambiente aonde a gente tem as ferramentas e a compreensão que nós podemos nos desenvolver, né. E aí a gente traz, né, quando o homem surge o homem, a gente começa a olhar e ver que nós somos capazes de destruir, a gente tem uma capacidade de destruição absurda, né. Claro que não é permitido, porque isso, quem nos limita são as nossas potências divinas, né, os nossos espíritos superiores, mas a nossa capacidade de destruição, ela é absurda, diante de todo esse trabalho que Jesus e sua equipe de angélicos realizou, né. Então é importante a gente trazer essa simbologia da criação do planeta Terra até hoje, e lembrando dessa importância, desse cuidado que eles tiveram conosco para que a gente estivesse aqui hoje, tá bem? No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário, né, lembrando que o princípio inteligente ele está sempre se modificando, ele está sempre se melhorando. Atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, não há mais relação com o seu estado primitivo e não é mais alma de animais, como a árvore não é mais a semente. Então, não existe um retrocesso do homem, né. O homem, a partir do momento que ele adquire o raciocínio contínuo, ele não retrocede para o reino animal, tá bem? Então, ele só avança. E aí ele continua: quando o princípio inteligente entra no período de humanização, que aí essa humanização é a individualização, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o homem começa a ter a consciência de seu futuro e a responsabilidade dos seus atos. Então, a partir do momento que a gente se individualiza, a partir do momento que nós temos aí o raciocínio contínuo, nós automaticamente temos responsabilidades e deveres a zelar, tá bem? Isso faz parte da criação de Deus, né? Lembrando, mais uma vez, igual a semana passada que a gente já falou sobre isso, só para a gente revisitar, temos os reinos mineral, vegetal e animal. Então, o que que é, né? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, aí é a evolução dos reinos até que a gente se torne aí o homem. E aí a gente traz o mineral, relembrando, é a atração. Então, a gente aprende no mineral, né, a atração. Quando estamos no vegetal, a gente aprende a parte das sensações, né? E depois de alguns milhares de anos, quando nós estamos animal, que são aquelas fases dos fronteiriços, né? Que a Mônica falou a semana passada, a gente adquire o instinto no reino animal. E aí, quando estamos
já naquela fase do fronteiriço, já prontos, né, para que a gente se torne o homem, né, através do raciocínio contínuo, a gente modifica para o reino nominal e aí segue adiante até que a gente um dia se torne espíritos angélicos, tá bem? Então, quando a gente fala aí da evolução da alma, nesse livro do Gabriel Delany, na Evolução Anímica, ele fala de alguns pontos sobre a evolução da alma. Que grandeza nessa marcha lenta, porém firme, para chegar ao homem, florescência da força criadora, magnífica joia que resume e sintetiza todo o progresso, ou seja, toda aquela trajetória de 4,5 bilhões de anos, traz para nós aí o objetivo, que é o homem, né? O ser homem, o espírito com o raciocínio contínuo, o espírito com a epífise, né? Então, aí ele segue aqui falando o seguinte para nós: receptáculo de todas as formas, colônia viva e hierarquizada de todas as formas de vida, pois que nele concorrem e se prestam mútuo auxílio a todos os reinos. Então, a gente consegue aí percorrer por todos os reinos, quando estamos, né, quando chegamos ao reino hominal, nós temos esse acesso, e, claro, vivemos em colônia, né? Ele fala. Então, é uma colônia viva, é um coletivo vivo, né? Para que a gente consiga se desenvolver e distribuir aí o nosso bem-querer e também o mal-querer, né? Aí ele segue. A estrutura óssea é o mundo mineral, mas quão melhorado e vitalizado. Os sais inertes in natura aí estão vivos, mutáveis e permutáveis, mas conservando em seu trânsito o caráter essencial da solidez. Ou seja, há uma qualidade, né? Há um equilíbrio, há uma estrutura de consciência, uma estrutura de raciocínio para que a gente chegue, para que a gente esteja onde nós estamos hoje, né? Depois é o mundo vegetal, e nas células que apresentam variedade e opulência incapazes de serem ultrapassadas por qualquer planta. Então ele vai dividindo aí de uma forma científica e um pouco filosófica os reinos, até que a gente entra aí no estágio do surgimento do homem. E, em seguida, o reino animal, que fornece sucessivamente os melhores órgãos, nos quais encontramos o esboço de aperfeiçoamento da espécie em espécie, até atingir o tipo definitivo da humanidade. Então, o Delany, ele explica muito nesse livro como foi a evolução, né? Até nós estarmos aqui onde estamos. Então, é importante, mais uma vez, eu vou falar muito isso em aula hoje, a nossa preocupação em nos desenvolvermos. É importante que a cada dia a gente sabe que não são todos os dias que são bons, mas é importante que a gente cada vez mais perceba o nosso contexto atual e a nossa sociedade e o quanto disso a gente pode melhorar, não é? Para que a gente faça valer esses 4,5 bilhões de anos aí até chegarmos aonde estamos hoje, tá bem? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Deixa eu ver aqui, vem as caixinhas aqui. Moro distante, eu tilde, tá, não se preocupem, tá bom. Dúvidas? Não? Sem dúvidas? Vamos lá. Tá tranquilo. Vamos passar para a tabela periódica agora, tá? Essa aula hoje vai ser um pouquinho mais técnica, mas lembrem que o contexto é espiritual, tá bem? Então,
a gente vai falar aqui da tabela periódica. Então, nós temos aí a tabela periódica, né? A tabela periódica atualmente, se eu não me engano, acho que são 118 elementos químicos. Então, vamos lá. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Então, é importante aí que a gente entenda que tem alguns elementos químicos que, com as suas uniões, as suas junções, acontece as mutações, né? E quais são essas mutações? Então, eles estão organizados em ordem crescente, correspondente aos números atômicos, que são os números de prótons. Quando a nova tabela periódica foi modificada, ela estava com 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. A gente pode trazer aí, né? Na Gênese fala muito, né, dessa questão das mutações, das uniões dos elementos químicos e as mutações que isso traz, né? Quando a gente fala de uma família periódica, né, de uma composição, são diversas substâncias. E essas substâncias, elas se afinizam, né? Elas se afinizam através do contato de energia, de fluido, né? Então, a gente fala muito da H2O, né? Que é o hidrogênio e o oxigênio, não é? E se a gente fala aí, né? Se a gente acrescenta dentro desta mutação, se nós acrescentarmos aí um 2 no final, que vira aí o deutóxico de hidrogênio, ele se torna corrosivo, né? Então é importante que a gente entenda que dentro desse contexto da tabela periódica, das criações desses elementos químicos, que substâncias parceiras, né, substâncias as quais a gente une umas com as outras em laboratório ou de qualquer lugar que seja, elas podem ser benéficas, como também elas podem trazer um malefício enorme à humanidade, né? Então é importante que a gente entenda que esses elementos, eles, assim como as nossas energias, eles se afinizam, né? São elementos que entram em afinidade, né? E aí é importante a gente entender que, diante da tabela periódica, a gente se pergunta, né? Mas por que que o homem ele não pode, já que ele tem, né, o conhecimento científico, o conhecimento químico, físico, por que que o homem, então, ele não gera a água, né? Por que que o homem não gera água? Que nem ele coloca a semente na terra, né? E planta, como ele planta, né? Como ele produz os alimentos. E a água? Por que que o homem não produz a água, né? Se a gente for parar para pensar, o gasto de energia que o homem teria para a criação da água seria imenso. Os recursos atuais, os recursos materiais que o homem tem hoje, não é possível, é limitado, né? Então, nós não conseguiríamos. Então, é claro que aí quem realiza, né, essa mutação de uma forma muito simples e muito rápida são os espíritos da natureza. Isso é a impressão que nós temos, tá? Com as leituras dos livros e de tudo que os autores e os espíritos nos dizem. Então, a impressão que se dá é que essa mutação, né, através dos espíritos da natureza, gera essa água em tamanha abundância, tá? Lembrando que esses espíritos eles a manipulam e é uma impressão que nós temos diante de toda essa trajetória aí científica e histórica da evolução do planeta, tá bem? Vamos seguir aqui.
Aí nós tivemos alguns elementos novos, né, na tabela. Então, em 2016, houve aí, né, a criação de novos elementos químicos da tabela e que foram oficializados. E aí a gente traz aqui a evolução do princípio inteligente. Vocês conseguem perceber aí a diferença entre as figuras? O hidrogênio, o hélio e o lítio, né? Então aí o hidrogênio, o gás e o metal. Olha a evolução. Olha a evolução do átomo aí, né? De cada figurinha, da primeira para a última. Olha como o princípio inteligente ele vai se desenvolvendo. Olha como o princípio inteligente vai trazendo para nós a sua melhor versão, né? Porque quando o princípio inteligente ele se transforma até o ponto que ele se torna, né, espírito, porque a gente lembra que o princípio inteligente, ele é um princípio espiritual que nasce, né, que nasceu no berço da matéria e foi criado por Deus, ok? Lembrem-se que tudo que foi criado por Deus é eterno, né? Tudo que foi criado por Deus é eterno, tá bem? Então, é importante que a gente veja a evolução desse princípio inteligente. E nas próximas aulas a Mônica também trouxe na aula passada sobre a questão da energia e matéria, e a gente vai entender que a matéria não existe, né? Aquela matéria concreta é uma ilusão dos nossos sentidos. E o que existe dentro da matéria é um fluido vivo. É um fluido vivo, tá bem? Então, olha aí a evolução do princípio inteligente. Olha como o planeta todo se movimenta. Aqui o urânio, né? Eu trouxe o urânio aqui para a gente poder saber que ele é um átomo com o núcleo mais pesado que existe. Então, ele contém aí os 92 prótons, que a gente vai falar um pouquinho dos prótons ao longo da aula, e de 135 a 148 nêutrons. Então, olha aí o que traz a evolução do planeta para nós. Olha o que através de um átomo, olha o que ele vai se transformando devido ao princípio inteligente. Olha como as coisas vão acontecendo na natureza e no planeta. Aí a gente vem aqui falar de uma tese, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da tese do espírito grupo, que eu acredito que alguns de vocês aí já tenha ouvido falar um pouquinho dessa tese, tá? Então, quando a gente fala de espírito grupo, vamos imaginar um todo, tá bem? Vamos imaginar que esse todo ele seja um todo branco, né? E aí esse todo ele tem um formato de peixe, tá bem? E de repente esse peixe ele vai lá e come um plástico. Quando ele come esse plástico, ele fica amarelo. E quando ele fica amarelo, ele morre, ok? E aí, quando esse espírito grupo, né, ele retorna a essa colônia, né, ele adquire esse pensamento de que, se ele comer o plástico, ele sabe que ele vai morrer. E esse ensinamento, ele se expande para o todo. E todos que ali se encontram, né, em colônia, aprendem. Aí vocês vão me falar assim: "Mas poxa, Karina, como eles aprendem, né, se não existe ainda o raciocínio contínuo, se não existe o pensamento", né? André Luiz fala pra gente que ele volta para o ninho, né? E quando ele volta para o ninho, a gente acaba interpretando que entendemos que o espírito, de alguma forma, ele vai aprender. Então, aí a gente traz
aí um exemplo de quando a gente coloca, quando a gente põe a mão no fogo, né? Quando a gente põe a mão no fogo, a gente sabe, na primeira vez que a gente põe, a gente queima, e a gente queima e sente aquela sensação, né, de dor, e a gente sabe que se a gente colocar a mão no fogo, aquele processo vai ser ruim para nós, né? E automaticamente, nesse mesmo momento, a gente aprende que não, a gente não pode colocar a mão no fogo, porque se a gente colocar a mão no fogo, queima. Então, com o espírito grupo, acontece esse mesmo processo. Pode ser um processo de sensação, de sensibilidade, não nos é dito de forma detalhada, tá? Isso são interpretações que a gente traz, por isso que a gente fala que é uma tese, de tudo que a gente já viu e que a gente já leu dos livros da literatura espírita, tá bem? Então, esse espírito grupo, ele vai passar por todos os reinos. Então, ele vai passar pelo reino mineral, ele vai passar pelo reino vegetal, ele vai passar pelo reino animal, e aí, quando ele está, né, no reino animal, ele começa a ter o coronário. E quando a gente fala de coronário, a gente está falando de individualização. E quando a gente fala de individualização, esse espírito grupo, esse espírito colônia, ele em contato, né, com o coronário, tendo já, né, o coronário, ele deixa de existir em colônia, né, e passa a se individualizar. Fechado? Vamos lá. O que nos traz sobre essa tese? A gente vai trazer um pouquinho aqui do Café com Espiritismo, o que nos traz a literatura espírita sobre essa questão de espírito grupo ou espírito colônia, né, que vocês vão fazer a leitura aí em alguns livros. No Livro dos Espíritos, na questão 607A, ele fala o seguinte: é nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Então, o espírito, ele foi individualizado, né? A partir do momento que tem o coronário. Então, quando se diz individualização, é porque ele foi criado como colônia. Tá bem? Então, ele foi criado como colônia e houve a individualização dele, tá? E aí o Livro dos Espíritos continua. Um trabalho preparatório para como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, que é o que a gente fala do fronteiriço, quando ele já está, né, naquele estágio animal fronteiriço, ele se torna um espírito com um raciocínio contínuo, tá bem? Tem um outro livro chamado Impulsos Criativos da Evolução, que ele fala, né, que é do Jorge Andréa, ele fala o seguinte, né, para nós. Ele é um grande estudioso, né, sobre essa questão do espírito grupo, de colônia, e aí ele fala o que para a gente nesse livro, no capítulo 2, né? Como os minerais e os vegetais estariam na dependência de um condutor e orientador nas suas expressões planetárias, os animais possuíram o princípio inteligente, mais avançado e evoluído como uma alma-grupo de seu reino. Lembrem-se, o princípio inteligente evolui e ele está sempre buscando a sua melhor versão, ok? À medida que as espécies vão perdendo o contato de colônia, né, de espírito grupo, próprio das forças mais simples, vão adquirindo relativa individualidade. Então, ele já está falando aí da individualização, ele já está falando da glândula pineal ou da epífise, como queiram dizer. Cada livro vocês vão entender, vão fazer a leitura de uma forma, mas se trata da mesma coisa, tá? Que quer dizer que é o início
da nossa individualização. Fechado? Ele segue aqui. Desse modo, a alma-grupo, que dirige colônias minerais, aí ele passa pelos reinos, né? Vegetais e primeiros animais, iria apresentando em seu seio, por maturação evolutiva, porém, que ainda não ousam e nem podem viver fora da colônia que lhe deu origem e donde se nutrem. Desta forma, podemos explicar por que a sociedade dos insetos, que aí eles falam das abelhas, das formigas, instintivamente desenvolvem atividades perfeitas e complexas diante da nossa análise chamada como determinismo, tá bem? Então, a gente tem que lembrar que tudo que Deus cria sempre existirá, né? Tudo, então, a partir do momento que Deus criou, tudo vai correr existindo, com base nos seus desenvolvimentos e no merecimento, enfim, de cada um e conforme a cada criatura, tá? Esse movimento, ele é constante, né? Essa evolução, ela é viva, ela é dinâmica, ela é constante, tá bem? E aí a gente segue aqui falando um pouquinho aí, ó, eu trouxe duas imagens aí da formiga, e olha como elas trabalham em conjunto e através de um bem comum, né? De um objetivo comum, assim como as abelhas que polinizam diversas flores e frutos, né? E que são aí abençoadas e muito importante para a nossa cadeia alimentar e a nossa cadeia evolutiva, tá bem? Então, na medida que as espécies vão perdendo o contato de colônia, próprio das formas mais simples, vão adquirindo a relativa individualidade, né? Então, elas vão saindo, elas vão adquirindo lá né? Adquiriram o coronário, e aí ela sai do espírito, né? Do espírito grupo, da colônia, e aí elas conseguem aí ter a glândula pineal ou a epífise através da individualização. Fechado? E aí atingem um grau bem maior, tendem a romper seus laços dinâmicos com a energia que lhes deu origem na massa nervosa encefálica, né? Aí fala aí da epífise. As primeiras células da futura glândula pineal, que aí a gente traz aí os répteis, que eles já estão nesse estágio de espíritos fronteiriços para já evoluírem para o reino animal, tá bem? No livro, mais um pouquinho sobre esse tema, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado pelo Divaldo através do Espírito Viana, na questão 71, eles falam o que para nós? Tendo em vista o número quase infinito de insetos, somente para exemplificar com esses seres vivos, seria possível afirmar que todos os princípios inteligentes que animam insetos se humanizarão? Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Todos os insetos, todos, serão humanizados? O que vocês acham aí? Respondam para mim. Vocês acham que sim, que não? Eu acho que sim, mas cada um no seu determinado tempo. Obrigada, Miriam. Quem mais? Ninguém mais? Tá todo mundo aí, gente? Deixa eu ver o pessoal respondendo aqui no chat. Não, Ana Paula disse que não. Quem mais? Eu concordo com a Miriam, No seu determinado tempo. sim. Vamos lá. Nem todos, né, se humanizarão, tá bom?
mas nós temos a convicção de que tudo que Deus cria é para sempre. É a única explicação, porque aqui ele traz a resposta. Ele fala nesse livro, não necessariamente. Então, quando a gente entende esse não necessariamente, a gente entende que o Viana ele está trazendo o conceito de espírito grupo, de espírito colônia, né? Lembrando que a gente tem a certeza de que tudo que Deus cria não acaba, é para sempre. E tudo que o espírito cria, uma hora acaba, né? Então, nós temos essa convicção e sabemos que ele está falando aqui, ele está trazendo a simbologia do espírito grupo, tá bem? Vamos lá, fim da tese. Ficou alguma dúvida com relação ao espírito grupo, pessoal? É muito importante para que a gente entenda os próximos. Dúvidas? Tomar um golinho d'água. Zero de dúvidas? Tá tranquilo aí? Para Sim, mim não está não? tranquilo, não. Karine, para mim está assim, eu estou achando um assunto bem complexo, né? Aham. Agora, assim, nesse último item que você falou, se eles não necessariamente vão se humanizar, eles vão ser eternamente insetos? É Não, isso? na realidade, o que a gente quis trazer aqui é que o Viana, ele está fazendo a menção de espírito grupo, tá? Então, ele está dizendo que que não necessariamente ele está falando que existe não é, a ferramenta é incorreta a forma que eu vou falar essa palavra ferramenta. Ele está querendo dizer que existe o espírito colônia, o espírito grupo, aonde há a evolução desse espírito para que nós, em determinado momento da caminhada evolutiva, exista a evolução, tá? Porque tudo que é criado por Deus é para sempre. Então, o que a gente quis trazer com esse questionamento é que ele está mencionando sobre o espírito colônia, tá? Então, aos poucos, com o passar dos milhares de anos, a gente vai evoluindo. Tá bem? Mais alguma dúvida? Só É queria com... complementar uma questão, desculpa, Cá, só complementar aí o que a Miriam falou. E é como se a gente imaginasse que, claro, a gente não tem acesso ainda a todas as informações, mas é como se a gente imaginasse assim, que se a gente está falando que um espírito grupo, por exemplo, tem 1.000 abelhas, o que o autor está querendo levantar é que não quer dizer que vão ter 1.000 espíritos, porque esses 1.000 insetos, na verdade, formam um princípio espiritual, tá? É mais ou menos isso que ele quer dizer, tá? Que a matéria está dividida e apenas um princípio espiritual está cuidando de todas essas matérias. Então é por isso que as 1.000 abelhas não vão ser 1.000 espíritos, entendeu? É isso que ele está levantando, tá? Só isso. Vamos lá. Evolução da alma, primórdios da vida. Quando a gente fala dos primórdios da vida, a gente fala o seguinte aqui em Evolução em Dois Mundos, né? O André Luiz, ele traz de uma forma muito científica para a gente, né? É importante, a gente tem que reler os livros para a gente entender. Então, procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos os primórdios da vida, quando mal cessavam as convulsões terrenas. Então, quando o André Luiz ele fala aqui dos primórdios da vida, a gente na primeira aula nós falamos também, né, do verbo da criação. Emmanuel fala do verbo da criação. Então, André Luiz traz em um formato, em um vocabulário mais técnico, mas ele está falando aí também da criação da Terra. E aí ele traz para a gente o seguinte: pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo enorme do planeta. E aí
ele segue a imensa fornalha atômica, estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então, ele está falando aí da criação da Terra, do início de tudo, né? De como que aconteceu o processo. Nessa geleia cósmica verte o princípio inteligente, olha o princípio inteligente aí, e suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, que foi aquela reunião que Jesus fez. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas? A gente falou da reunião que Jesus fez com os seus espíritos angélicos para começar a testar e ver como é que ia funcionar, né, a criação aqui no planeta Terra. Então, operários espirituais que lhe magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Então, existe aí, né, depois de toda essa trajetória, né, vem o protoplasma que traz aí para nós essa vida organizada. Então, aí ele repete, né, o André Luiz, ele fala a mesma coisa que Emmanuel falou. Então, na rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, eles falam da mesma coisa, né, que é da criação da Terra. Então, Emmanuel, no A Caminho da Luz, fala de uma forma mais filosófica, né, com relação à primeira reunião, à comunidade dos espíritos puros, da vida organizada, né? E André Luiz traz o mesmo tema, que é a criação da Terra, através de uma forma com um vocabulário um pouco mais científico, tá bem? E aí a gente vem aí nessa trajetória do planeta, da evolução. A gente vai falar um pouquinho no Evolução em Dois Mundos do nascimento do reino vegetal. Então, quando a gente fala aqui do nascimento do reino vegetal, o que eles falam para a gente? Eles começam falando, nesse capítulo, dos vírus. Então, aparecem os vírus e surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas ou globinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes. Olha aí, então, né? Automaticamente a vida vai se organizando. O princípio inteligente ele vai meio que se ajustando, né? Vai se acolhendo. Ou mônadas fundamentais que se destacam na substância viva, estimulando a divisão da cariocinética. Então, quando a gente fala da cariocinética aqui, a gente fala da divisão celular. Então, a gente traz aqui a cariocinese para a gente poder ver nessa foto como que se dá o princípio inteligente, como que se dá a evolução desse princípio inteligente, né? Olha como ele vai se dividindo automaticamente e ao longo do tempo, ele vai se dividindo. Ele vai de 2, ele vira 3, de 3 ele vira 4, e assim sucessivamente, né? É uma das maiores diversidades do planeta, né? Então, através dessa divisão é que vai acontecendo a evolução da Terra, tá bem? Fora do ambiente intracelular, os vírus são inertes, né? Porém, uma vez dentro da célula, a capacidade de replicação dos vírus é surpreendente. Um único vírus ele é capaz de se multiplicar em poucas horas milhares de novos vírus. Então, essa é a força, né, essa é a força da evolução do planeta, essa é a força da natureza, essa é a força do ciclo da vida. Os vírus são capazes de infectar seres vivos de todos os domínios. Desta maneira, os vírus apresentam a maior diversidade biológica do planeta, sendo mais diversos que bactérias, plantas, fungos e animais juntos, né? E automaticamente os vírus
também vão evoluindo, como já é sabido de todos nós, né? Aí eu trouxe aqui essa imagem e vou contar um conceito para vocês aí, para ficar um pouco mais fácil o entendimento, tá bem? Então, digamos que, vamos falar lá do início da Terra, né? Lá no início da Terra era uma crosta terrestre, né? É o trava-língua esse. Era só rochedo. Então, como era só rochedo, a gente e tinha em abundância, foi em determinado momento, né, através do acompanhamento de Jesus e de toda a sua equipe, foi necessário, eles identificaram, né, que foi necessário inserir vida, né? Porque o que se existia em abundância lá no início da Terra, né? Rocha. Então, se existia rocha, o que existia se alimentava do quê? Então, a rocha, ela automaticamente ela se destacava dos cristais, né? E essa rocha, as primeiras bactérias, elas se alimentavam dessas rochas, tá? Então, conforme elas iam se alimentando disso, elas lavravam a terra, né? E automaticamente elas iam evoluindo, porque essas bactérias ou esses bacilos, eles iam se transformando, né? Até que eles começavam a se alimentar através dos mares e dos rios. Só que aí, Jesus, né, e sua pleiade de espíritos angélicos, eles observaram que o princípio inteligente, ele tinha essas divisões, né? Só que essas divisões de 2 para 3, de 3 para 4 e assim sucessivamente, só que era uma divisão que era sempre igual. E aí eles fizeram, através do magnetismo, eles realizaram um teste, né? Com o magnetismo, eles criaram o negativo e o positivo. Quando eles criaram esse negativo e esse positivo, a própria natureza começou a se atrair, o negativo e o positivo se atraíram. E aí, a atração desse negativo e positivo, surgiu um terceiro. E a partir deste momento, deste terceiro, é que se cria o sexo. Olha que interessante. E aí, quando se cria o sexo, eles entenderam que existia a necessidade, que era necessário que houvesse a morte. Porque esses bacilos, esses vírus que nasceram mais evoluídos que, entre parênteses, que esses iniciais, que os pais, juntamente com a criação do sexo, criou-se a morte. Então, a partir desta evolução, dessa experiência com o magnetismo, viu-se que o negativo e o positivo haveria a criação, né, o nascimento de um terceiro, cria-se o conceito do sexo. E a partir do momento que cria-se o conceito do sexo, cria-se também o conceito aí e a ação da morte, do morrer, né? Do nascer e morrer. E aí a gente segue aqui o seguinte: evidenciam-se desde então, que aí ele fala, né, no Evolução em Dois Mundos, evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando, né, que elas foram lavorando, né, os minerais na construção do solo, dividindo por raças e grupos numerosos, plasmando pela produção assexuada as células primeiras que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios chegam e passam,
sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem no líquido protoplásmico, o princípio inteligente. Olha o protoplasma aí, se nutre. E agora na clorofila, né? O que acontece com ele? Ele se revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimenta no reino animal. E aí, quando ele fala da formação das algas, olha lá, o tempo age sem pressa. Pouco a pouco ele se individualiza. Lembra que a gente falou disso? Pouco a pouco, é devagar, não é do dia para a noite. Em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas circulando nos corpos das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, né? Porque já passaram ali pelo reino mineral, estão ali no reino vegetal, né? Como formas monocelulares, em que a mônada, já evoluída, se ergue por um próximo estágio, um estágio superior. Todavia, são plantas ainda que até hoje persistem na Terra, como filtros da evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. As plantas se envolvem no domínio de sensações e de instinto embrionário, né, que a gente vai aprendendo ao longo dos reinos aonde vamos passando, né, como colônia, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. E aí, sucedendo-se por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, que aí une o positivo e o negativo como novo núcleo, a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada, que é o que eu falei para vocês, estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece. Então, a partir do momento que existe aí a questão do sexo, da criação de um ser através da união do positivo e do negativo, dá-se a morte, né? Na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso de eras, num dinamismo profundo e numa transformação aí de formas através do futuro, através dos próximos estágios. Dúvidas até aí? Vou seguir. Suprimentos da vida. Sem dúvidas, se tiver dúvidas, liguem o áudio, tá bom? Suprimentos da vida. O que eles falam, né? Observamos que a chegada dos princípios inteligentes do mundo e sua respectiva expansão, assim como um exército, para atender às próprias necessidades, olha lá, de novo, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Então, o princípio inteligente, ele vai automaticamente, ele vai evoluindo. Aí chega o protoplasma, né, que traz a vida organizada, e aí a gente vai passando pelos reinos, e aí a gente adquire o coronário. O coronário temos ali a glândula pineal, ou a epífise, que faz com que a gente estagie aí para um espírito fronteiriço e nos tornemos animais, e assim a evolução vai acontecendo. Primeiro, as bactérias lavrando o solo, como a gente disse anteriormente. Então, ela vai se alimentando, né, desse solo, e aí para que as plantas proliferassem. Então, aí a evolução, né, a evolução da natureza, criando uma atmosfera adequada para o reino animal, que aí a gente vai, como na aula passada, a gente comentou sobre isso, tá bem? E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que os animais têm alma? Sim ou não? Coloquem no chat aí ou liguem o áudio. Não. Não? Quem Eu mais? também acho que não. Não? Quem mais? Eu acho que sim. Sim, 2 nãos, 1 sim. Deixa eu ver aqui. Não, Também acho 3 que tem não. também. Tem alma, sim. Sim, sim. Vamos lá. Eles não têm aquele princípio espiritual? Vamos lá. Só um minuto. Acode aí a ansiedade. Segura. Olha lá. Tá. Tem alma. Quem falou sim aí?
porém mais inferior do que a dos homens. Entre a alma dos animais e a alma dos homens existe essa distância como nós e Deus. Não existe ainda o raciocínio contínuo, né? É um raciocínio fragmentado. Existe a alma, mas ainda em evolução. Não é como a alma do homem, tá? Além do instinto, certos animais têm a prática de atos combinados, o que denota uma vontade de agir. Há, no entanto, né, uma espécie de inteligência canalizada para prover a sua conservação e necessidades físicas. Isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 11. Então, a gente já está adquirindo aí o instinto, né, para chegar em determinado momento onde nós estaremos aí no estágio de fronteiriços. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pelas forças das coisas? Os animais espiam? Os animais progridem pela força das coisas. E é por isso que, para eles, não há expiação. É algo que faz parte, não é como se fosse um automático, né? É como se fosse é o instinto, né, que traz. E aí ele fala, né, que é a dor evolução, é o determinismo, que vai fazer com que automaticamente nós nos encaminhemos aí para o novo estágio da vida, tá? Então aí ele está falando já da dor e evolução, tá bom? Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. E isso está no Evangelho, capítulo 24. Pessoal, tá claro para vocês até aí como que se dá a evolução da Terra, bem como se dá a evolução dos reinos até nos tornarmos homens? Ficou claro para vocês? Vou entender como um sim, com o silêncio. Quando a gente Mais ou menos. É importante, Eunice, que a gente entenda, tenha o conhecimento do todo. Vai existir essa confusão de imediato, é natural, tá? Mas o todo, né, o tema principal, é importante que a gente tenha esse entendimento. Depois vocês vão assistir às aulas, mais algumas vezes, por isso que a gente fala que esse segundo semestre é importante vocês guardarem os links das aulas para vocês poderem revisitá-las ao longo dos próximos meses e, enfim, dos próximos dias. Então, é importante que a gente entenda como foi a trajetória, né? Como se dá a trajetória da Terra. E automaticamente todos nós estamos inseridos nela, né? Então, é a história da vida. E, claro, que pincelada em pequenos slides com poucas frases e bem é o resumo do resumo, né? Para a gente poder trazer um pouquinho mais de conhecimento aí para todos vocês, tá? Mas ao longo do tempo vocês vão conseguindo assimilar tudo isso. Aí a gente trouxe aqui o ciclo, né? O ciclo das eras geológicas e até o movimento aí que se dá do caminho evolutivo. E aí a gente segue aqui no seguinte, ó. Então a gente tem aí, por esse caminho evolutivo, a gente tem a cristalização atômica dos minerais, nós temos os vírus e o protoplasma, nós temos as bactérias e as amebas. Tudo isso faz parte de todos esses reinos que nós citamos aqui e da história da evolução da Terra e humana. Das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico,
né? Olha por quanta coisa, né? O planeta Terra passou e as suas criaturas. Das algas vai para os vegetais no período pré-câmbrico, e aí ele traz de uma forma, eu estou passando de forma rápida, que é mais para a gente ter saber como que funciona, né? Depois, aos poucos, vocês vão entendendo melhor, mas é mais para a gente saber como que funciona essas divisões, como que funcionam esses períodos. E aí, no período pré-câmbrico aqui, nesse quadro, ele cita, olha, o que a gente conversou, o período proterozoico, que tem o quaternário, o terciário, né? Aí tem o arqueano, o adiano, então ele vai falando da duração desses períodos ao longo da evolução aí do planeta, né? Da evolução do caminho evolutivo. E aí, nesse caminho evolutivo, nós temos aí os fetos, né? E as licopodiáceas. Falamos também dos trilobites e dos cistídeos, né? Então, são as divisões aí unicelulares que a gente traz, só para vocês poderem ter um conhecimento aí, saber como que é. Aí tem os foraminíferos e os radiolários dos terrenos silurianos. Então, são todas essas divisões, ó, os poríferos, que é o princípio espiritual, quando ele atinge os esponginários e os seleterados, na era paleozoica. Então, é importante, é muito rica, essas informações são muito ricas, elas são técnicas, mas fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa evolução, né? Aí fala aqui dos avançados, a gente avança aí pelos equinodermos, então a gente vai, nesses slides eu trouxe aqui um pouquinho detalhado de cada período e como ele se divide, né? Como esses períodos foram divididos, um pouco mais no detalhe. Aí os ganódios, os teleósteos, os arqueogossauros, então vai havendo a evolução, né? Aí caminha, que é a parte dos mamíferos, né? Que eles estão falando aqui, a parte do reino animal, da parte dos mamíferos. Aí aqui, ó, o labirintodonte, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas da Terra, e nas aves estranhas descendentes dos pterossauros no Jurássico Superior, e aí vai evoluindo, né? Chegando à época da supracretácea, para entrar na classe dos primeiros mamíferos. Então, é toda a evolução aí da criatura. Viajando sempre adquire entre os dromatérios e os rudimentários das reações psicológicas superiores, incorporando aí as conquistas do instinto e da inteligência. E aí vem essa divisão do todo aí entre o reino mineral, vegetal e animal. E mais uma vez a gente traz aí a atração, a sensação e o instinto, e aí ele fala que na matéria bruta dorme, né, a liberação para uma vida orgânica, e aí vem, né, no vegetal, onde ele sonha, traz a parte da sensação, e a reprodução assexuada se transforma em sexuada com o positivo e negativo, automaticamente trazendo aí a transferência, né, para o próximo passo, que é o instinto, que é a parte do animal, onde ele se agita, né, quando a gente recebe o coronário e tem aí a glândula pineal, né? Que aí é o início da nossa individualização, tá certo? Quando a gente traz aí a individualização, automaticamente já vai começando aí a ter o raciocínio contínuo. Então, aprendemos a fazer todos os nossos órgãos a funcionar através do automatismo. Então, quando a gente vem para o mundo hominal, como eu falei para vocês, quando a gente põe a mão no fogo, a gente tem aquela sensibilidade e a gente já sabe que vai queimar, né? Então, isso já foi aprendido lá nos outros reinos, a parte da sensação, a parte da atração, a parte do instinto, que às vezes a gente desconhece algumas situações da vida, mas a gente tem aquele instinto, né? Quando a gente fala, as pessoas têm um instinto de sobrevivência.
Isso tudo foi um aprendizado, né, ao longo da evolução humana. Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. É tudo novo para nós, estamos engatinhando ainda. É verdade, Tilde. A gente, não sei se foi a Tilde que falou, se foi a Bia. Estamos engatinhando, mas faz parte do nosso processo evolutivo, tá bem? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês, acredito que não. E aí, ai, que bom, consegui terminar a aula hoje um pouquinho mais cedo. Todos temos um mesmo ponto de partida. Todos criados simples e ignorantes. Muita gente errou essa pergunta, tá? Todos temos o mesmo ponto de partida. O mesmo. É para todos. Todos fomos criados simples e ignorantes, com aptidão igual para progredir sua atividade individual. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura, através de seus esforços pessoais. Sendo filhos do mesmo Pai, não há nenhum favorecimento ou um melhor dotado que o outro. Todos nós somos originários das mesmas condições. Para todos, não há diferença, senão as leis divinas cairiam por terra. Dúvidas? Deixa eu interromper aqui. Eu não estou nem acreditando. Eu fui tão correndo que eu terminei a aula 9h33. Eu estava tão preocupada com essa quantidade de slides que eu falei, meu Deus do céu, deixa eu parar de compartilhar aqui. Peraí.